Fazenda Santana, localizada no município de Cantagalo, era um latifúndio produtor de café de imensa importância no século XIX e que pertencia aos Souza Brandão, os Barões de Cantagalo. Essa propriedade tinha uma dimensão aproximada de 800 alqueires com 1.500.000 pés de café plantados em seus morros. Todo o trabalho era realizado por 295 escravos, quando os outros latifúndios da região tinham em média 120 escravos. O proprietário atual da Fazenda Santana é o médico Renato Monerá, que criou em suas instalações um centro de memória para homenagear o historiador suíço Martin Nicolin, que veio inaugurar esse espaço. Martin Nicolin é um historiador suíço que escreveu o antológico livro A Gênese de Nova Friburgo, que trata da imigração de colonos suíços para o Brasil no século XIX. Sua obra motivou a produção de outras publicações por historiadores brasileiros, partindo de seu livro. O Barão de Cantagalo não optou por receber colonos italianos, portugueses e espanhóis, como fizeram outros fazendeiros. Esses imigrantes europeus vinham sendo cooptados por fazendeiros para substituir a mão de obra escrava através de um contrato de parceria agrícola. Isso porque o fim da escravidão já era iminente desde a lei de 1850, que passou a proibir o tráfico de escravos entre o Brasil e o continente africano. Com o fim do trabalho escravo no ano de 1888, o Barão de Cantagalo se vê diante da falta de trabalhadores na lavoura de café, acarretando uma crise financeira em seus negócios. José Egdorne Monerá, dono de diversas propriedades rurais, arrematou a Fazenda Santana no ano de 1900 em um leilão. Trouxe para a Fazenda Santana colonos europeus para trabalhar na lavoura de café. A família Monerá era, nessa ocasião, uma das maiores fortunas da região serrana, provavelmente superando os Clemente Pinto, filhos do primeiro barão de Nova Friburgo. Nessas imagens, vemos o historiador Martin Nicolin percorrendo com Renato Monerá as instalações da fazenda. A Fazenda Santana foi cadastrada no inventário das fazendas do Vale do Paraíba Fluminense por iniciativa do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC. Os alicerces e ruínas remanescentes das antigas edificações podem ser encontrados por toda a propriedade, e daí o seu valor histórico. No passado, era produzido na fazenda todo o necessário ao abastecimento da propriedade, sendo o excedente vendido no mercado local. Santana produzia, além do café, arroz e cana-de-açúcar, o gado zebu, tendo ainda reprodutores de carneiros e suínos da raça inglesa. O engenho com moenda de cana-de-açúcar permitia a produção de rapadura, melado e aguardente destilada em alambique próprio. A edificação, com pés direitos generosos em ambos os pavimentos, abrigava no térreo a casa de farinha e polvilho e no pavimento superior as oficinas. Infelizmente, muito pouco restou daquele imenso complexo produtivo de sua imponência original. A sede, parte da casa de farinha, o engenho, o moinho e uma muralha em blocos de pedras demonstram a sua grandeza no passado. A família Monerá não tem medido esforços para restaurar as estruturas que permaneceram na fazenda, mantendo a originalidade dos elementos que a compõem.
Quando há necessidade de substituir uma peça do madeiramento de Embaúba atacada por cupins, esta substituição é realizada por outra de idade aproximada, adquirida de demolições de casarões antigos da região. Os trabalhos de recuperação vêm sendo empreendidos ao longo de anos e gradativamente. Nos quadros da parede, fotos dos descendentes do patriarca François Xavier Monerat, que chegou ao Rio de Janeiro em fevereiro de 1820 com a esposa Elizabeth e 7 filhos, Ursano Joseph, Jean-Joseph, Sebastian, Marie-Barbare Regine, François, Marie e Henri-François. Na sucessão hereditária, a Fazenda Santana ficou pertencendo a Sebastião Monerat Luterbar, que manteve a produção de café, mas diversificou sua atividade econômica com a plantação de cereais e a criação de gado leiteiro da raça Guzerá. Introduziu ainda na fazenda uma fábrica de laticínios produzindo manteiga, queijo e requeijão com a marca Santana. Nessas imagens, vemos a família Monerat Luterbar reunida na varanda da Casa da Fazenda, que conserva até hoje as pinturas na parede, mantendo suas características originais. Abre aqui, ó. Dá. Joga o milho aqui dentro. Dá. Dá pra botar uma quantidade de 10 sacos mais ou menos, pra ficar a noite toda moendo pro dia seguinte as famílias terem alimento. Porque aqui chegou a ter 100 famílias após a escravidão, 100 famílias morando na fazenda. Aqui, ó.
meu caro amigo, eu acho que 200 anos de história nos trouxeram até aqui hoje. Isso eu não tenho a menor dúvida. É difícil até de falar, porque são gerações e gerações que lutaram muito para chegar ao sucesso no Brasil, saindo de uma miséria tão grande na Suíça. E o senhor nos deu a oportunidade, quando a brilhante ideia lá em Friburgo, de te fazer a tese sobre a imigração suíça no Brasil, Papai do Céu te iluminou com certeza. E o senhor deu luz a milhares de imigrantes aqui no Brasil que não sabiam a sua origem. E hoje, nós estamos tendo aqui em Santana um momento único de poder agradecer ao senhor pelo que o senhor fez. Trabalho brilhante que nos honra muito de sermos imigrantes do Brasil hoje. Eu queria, naquela época, em 2018, ter te presenteado com o que eu vou te mostrar agora. Mas Papai do Céu constrói as coisas da maneira correta. Hoje é o momento de mostrar a sua representação, o que o senhor representa para a gente a nível de imigrante suíço. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Então, vou dar uma olhadinha lá. Aqui, ó. Gênesis. Reconhece isso? Meu Deus, que beleza, não? É emocionante, não? Agora o senhor vai conhecer o seu salão. Ah, tá. É isso. Bom, é claro, para mim, eu quase que vou chorar, porque ficar assim, no meio desta terra tão querida, onde muitos suíços lutarão para sobreviver, e esta sala bonita, meu Deus. Então, muito obrigado ao Renato, mas se o pai, Roberto, a mãe, Heloísa, não existiria, não tinha este momento. É verdade que quando eu cheguei aqui, a primeira vez, como estudante da Faculdade de Fribourg, na História, bom, eu peguei, é verdade, uma gamação para Nova Friburgo, não sei porquê, e eu me disse, a primeira vez, andando na rua de Nova Friburgo, nas ruas, eu vi gente como eu, como meu pai, como minha mãe, e quando eu perguntava a eles, e é verdade, eles deram nome de família suíço-alemão ou da Suíça francesa, mas é verdade que eu tenho um amor especial para Cantagalo, não para sua primeira história, aquele que fugiu do Portugal, aquele nobre, não? E foi preso por causa do galo que cantava. Não, para ele, hoje de novo, quando eu vi as paisagens, é o lugar da salvação, da redenção daqueles suíços que sofreram muita pobreza no início. E conversando com o Renato no carro dele, eu falei, para mim, Cantagalo é uma lição de vida, porque tem sempre a possibilidade
de superar e de ter um destino feliz se você aceita de lutar e de superar. É isso a lição de Cantagalo para mim. Obrigado. Tá bom. Café grego. Alors voilà. Café do Brasil. Santana. Santana. Que beleza. Muito obrigado. E voilà. Ouro verde. Ouro da salvação dos imigrantes. Dos imigrantes. Esse é o cara. Em uma das instalações está exibido o antigo maquinário da fazenda, como o engenho de fubá, o descaroçador de feijão, os instrumentos de arado, as imensas caixas de madeira em que era depositado o açúcar fabricado, peças do carro de boi, o fole, entre outras preciosidades. Nós estamos aqui na Fazenda Santana, que pertenceu aos Barões de Cantagalo. Depois essa fazenda passa a pertencer ao Luther Bar e hoje está nas mãos do médico Renato Monerá. Como é que você vê você vindo aqui nessa região de Cantagalo, como é que você vê esse progresso que os suíços tiveram aqui nessa região? Bom, para mim, ir a Cantagalo é sempre uma festa. É uma grande emoção. Estou sempre pensando
lá descendo para as terras quentes de Cantagalo, aos suíços que chegarão doentes, cansados, e que sofrerão de água, do frio a Nova Friburgo, e que tomarão a decisão rapidamente de deixar as casas, os lotes, e de ir nas terras quentes para superar as dificuldades e ganhar a vida dele. E para mim, todo mundo sabe que Cantagalo era uma terra de café muito conhecida, e para mim é uma grande emoção de pensar que Cantagalo é, como eu falo, é a terra da salvação dos suíços. E como é que você explica esse sucesso, né, dos suíços nessa região? Por que eles foram bem-sucedidos? A gente vê, por exemplo, a família Monerá já na primeira geração, ser proprietários de terras, e no final do século XIX até ser uma das maiores fortunas aqui da nossa região. Você tem alguma explicação para isso? Bom, a explicação não é o encontro do trabalho com uma terra muito fértil. As condições, né? Voilà. Condições para isso. Você falou ontem, no lançamento do livro Terra Serrana 2, que você nasceu de novo, né? Quando você descobriu essa história dessa imigração suíça para Nova Friburgo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, como dizer, é uma questão muito pessoal, não? Sou de um temperamento aberto, muito vivo. Eu me lembro, no Rio de Janeiro, já a língua, eu me senti na casa, e por isso que eu falo sempre, no Brasil, eu nasci pela segunda vez. E é verdade, vai fazer agora 50 anos que estou sempre voltando e fazendo muitas coisas. Hein? Você já sabia não, que tinha uma sala com seu nome aqui? Não sabia, não, porque eu fui convidado pelo Renato, assim, hein? E para mim foi uma coisa, formidável, hein? As palavras deles, ele fala a verdadeira, que eu fiz questão uma vez em Friburgo de dar a estas famílias as raízes deles, onde eles poderiam sempre dizer: minhas raízes são em Fribourg, são no canton de Jura, no canton de Lucerna, no canton de Zurique. E para mim é uma coisa fabulosa. Foi muita emoção, né? Muito emocionado, não? De ver a sala Martin Nicolas. Voilà. Na ocasião em que os suíços chegaram ao Brasil, o país possuía uma política de terras que beneficiava esses imigrantes. Bastava tomar posse de terras abandonadas durante 1 ano e 1 dia, dando-lhe uma atividade produtiva, e se poderia pleitear junto à Câmara Municipal a propriedade da gleba ocupada. Foi o que fizeram muitos colonos suíços, abandonando o distrito colonial de Nova Friburgo e ocupando terras abandonadas da região de Cantagalo. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.